Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira. Foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2, começou a preparação para o duelo diante da equipe do Vasco, teve novidade em campo, atacante ainda fazendo trabalho interno, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta terça-feira foi dia de reapresentação, hein? Começou a preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Vasco, jogo sábado, 18h30, transmissão do Prime Video, hein? Em São Januário, e o Cruzeiro de olho no Vasco nesta quarta-feira, porque o Vasco, que jogou no domingo diante do Flamengo, empatou no Maracanã, joga nesta quarta, jogo adiado, diante do Bahia em São Januário, e no sábado recebe o Cruzeiro, o Vasco então tendo este compromisso aí importante antes do duelo com o Cruzeiro, diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro tem ainda quarta, quinta e sexta para o técnico Leonardo Jardim montar o time, ele que perdeu o Vidalba suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele que perdeu também o Gabigol, que seria a opção no banco, muito provavelmente, e tem uma lista extensa de pendurados, mas uma informação importante, vi até circulando por aí, que o Cássio está nessa lista, e não está. Dos jogadores aí pendurados, além o técnico Leonardo Jardim agora está pendurado. Tem o Fabrício Bruno, o Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson, o Wallace, Matheus Henrique. São os jogadores pendurados do Cruzeiro para o compromisso diante da equipe do Vasco. Então, só para ficar aí a informação precisa, porque é uma lista importante. Depois do Vasco tem um duelo diante da equipe do Flamengo, aí é no dia 2. Então, de titulares, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Romero, Matheus Pereira e Wanderson. Além deles, o Wallace e Matheus Henrique, que são suplentes no time do técnico Leonardo Jardim. E o Jardim também agora está nessa lista aí de pendurados com 2 cartões amarelos. A preparação do Cruzeiro começou com uma novidade no campo, Fagner. O Cruzeiro oficialmente divulgando que o atleta deu início à transição ali para sair. Já é uma reta final, né? Depois é preparação física e aí volta aos treinos com bola. A lesão já tinha cicatrizado, a fratura, né? Já estava consolidada há um tempo. O Fagner voltando a campo é mais um passo nesta possibilidade de retorno aos gramados. Vamos ver quando que isso vai acontecer. O jogador que está fora desde aquela partida diante da equipe do CRB. Não foram a campo Eduardo e Sinisterra. O Eduardo, por causa do quadro que ele teve gastrointestinal, o Eduardo teve essa indisposição, não conseguiu ir para o banco diante da equipe do Red Bull Bragantino. Até o Cruzeiro tinha se movimentado aí, né, o departamento jurídico para conseguir a liberação, conseguiu, mas ele teve essa indisposição. De qualquer forma, já está liberado e hoje não foi a campo, não treinou com o elenco na Toca da Raposa 2. E o mesmo vale para o Luiz Sinisterra. O Sinisterra, ele fez trabalho interno na Toca e vamos aguardar. A expectativa do Cruzeiro é de que ele terá condição para sábado. Não foi a campo hoje. Amanhã, talvez, seja um dia importante. Com certeza o atacante será reavaliado. E aí é aguardar qual será a posição do Cruzeiro. Tem quarta, quinta e sexta. Se ele não aparecer no campo nenhum dia, aí é fato que fica fora desse jogo diante do Vasco. Vamos acompanhar a evolução do Sinisterra, que é uma peça importante, mas o Cruzeiro trabalha com muita cautela nesta volta do jogador em definitivo aos gramados, o que não acontecia há muito tempo quando ele estava no futebol inglês. O Cruzeiro de olho deve sair na quinta-feira a arbitragem para este compromisso de sábado no Rio de Janeiro.
as últimas 2 arbitragens não agradaram ao Cruzeiro, hein? O Lucas Paulo Torezin contra o Red Bull Bragantino no domingo e antes, na segunda-feira, que foi o jogo em Salvador, o Flávio Rodrigues de Souza diante da equipe do Bahia. Tá falado, pessoal? Será, Samuel? Vou chamar você aqui no Central da Toca. Neymar? Cruzeiro 26? Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. A minha resposta sobre isso aí é não. Não acho que tem mais como recuperar o Neymar. Ele tem toda a estrutura aí que ele quiser, né? Pela grana que tem, e depende muito mais dele do que estar em um clube que vai oferecer toda a condição. Ele tá no Santos, time do coração, né? Então, essa história aí, eu vi até muitos torcedores, né, repercutindo nas redes sociais, mas isso aí não me pega. E acho que não vai ter nada, nunca vai ter nada. E outra, né, seria aí mais o que? Utilizar o clube como um spa de recuperação? Essa ideia aí, acho que não faz sentido nenhum e não vejo, se tivesse uma possibilidade, o Cruzeiro de Leonardo Jardim fazendo um movimento como esse, né? O Neymar mostrou aí até agora na temporada que, infelizmente, né, pelo talento que tem, não vai conseguir reagir, né? E aí, com jogos seguidos, sempre tem um problema muscular. O próprio Neymar é que causou tudo isso na carreira dele, né? Então, hoje o futebol, todo mundo depende muito do físico e essa ideia aí levantada, né? Totalmente contra e, com sinceridade, não vejo o Cruzeiro cogitando se tivesse realmente algo nesse sentido. Beleza? Um abraço aí, galera. Fala, minha galera! Um abraço pra todo mundo ligado aqui no Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Uma terça-feira movimentada, hein? Movimentada. No nosso último cenário foi o Mineirão. Né? Agora estamos aqui nos estúdios da Itatiaia. Olha só, uma terça-feira movimentada. Por quê? Porque foi dia de reapresentação. Fizemos uma entrevista exclusiva com o William, aqui na Itatiaia, o Will da Latera, sobre vários assuntos. Gostei muito quando ele falou da boa relação que ele tem com o Fagner, né? Porque muita gente acha que tem trairagem ali. Não tem. É todo mundo disputando uma posição pelo bem do Cruzeiro, né? Pela evolução do Cruzeiro. E isso é legal. É um jogador que falou que vai lá. Eu acho legal na hora que ele falou que vai lá no departamento médico, na fisioterapia. E aí, Fagner, quando é que você vai? Quando é que você vai voltar? E ele destacou uma informação importante que naquela fala dele, que o Fagner estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite para se recuperar. E foi a notícia, inclusive, divulgada pelo próprio Cruzeiro, que ele sai da fisioterapia para a preparação física chamada transição. É a última etapa antes de voltar a jogar. Então, cada vez mais perto do retorno o Fagner, que é um reforço importante que o Cruzeiro ganhará. Pela nossa experiência, acho que talvez daqui uns 2, 3 jogos, né? Por aí. O Cruzeiro faz com muita cautela essa transição e não tem motivo mesmo para correr, porque no caso do Fagner tem o Will da Latera, o William, muito bem na Latera, e tem o jovem Cauã Moraes, né? Que ainda não estreou, não estreou, mas tem sido relacionado para os jogos e está sedento por uma oportunidade, então toda calma do mundo para o retorno do Fagner, e bem como você disse, da boa relação que eles têm, até porque são jogadores que se complementam, né? Porque o William é aquele lateral mais ofensivo, mais técnico, e o Fagner é um jogador que oferece características defensivas, de experiência ao Cruzeiro, compõe muito bem a linha de 4, então são atletas que o Cruzeiro tem à disposição para jogos diferentes, né? A gente pode dizer assim. Exatamente. São jogadores que têm essa característica muito bem destacada pelo nosso Lucas Barbosa. Então, boa sorte aí para o Fagner nesta reta final de recuperação. E entre as falas do William, também me marcou a fala que ele teve sobre o momento defensivo do Cruzeiro, que muita gente acha que é só a linha de 4, ele, Kaique, Fabrício e Vidalba. Não. Ele disse que essa marcação
ela vem lá de cima, né? Com o Caio Jorge, com os jogadores, até aqui atrás no Cássio. E ele até falou da inversão, né, do Cássio também na construção ofensiva do Cruzeiro. E ele disse que isso também é uma forma, é um retrato de um Cruzeiro que entra sempre buscando resultados positivos. Sim, é o Cruzeiro cada vez mais coletivo, né, Pansieri? Exato, A gente pode dizer assim. exato. É prova disso que em alguns jogos, por exemplo, o jogo contra o Grêmio no primeiro turno, o líder de desarmes, você vai se lembrar, foi o Matheus Pereira, o camisa 10 do Sim. time. Lembro que no jogo contra o Bragantino tem um lance específico que o Caio Jorge ele sai dar um pique pro campo de defesa e rouba a bola do cara do Bragantino depois do Lucas Silva chegar na marcação. Então é um ajudando o outro, tanto na defesa quanto no ataque. E isso aí valoriza muito os jogadores da defesa, né? O William, o Vidalba, que vive o melhor ano da carreira, o Fabrício Bruno convocado, o Kaique, que é questão de tempo também que seja convocado, e o Cássio, que teve alguns momentos de dificuldades pelo Cruzeiro e hoje é sinônimo de confiança para a torcida, né? Então, a gente vê vários jogadores do Cruzeiro que há 8 meses, 9 meses atrás, a torcida detestava, né? Alguns torcedores não gostavam, criticavam porque realmente estavam em má fase. E hoje o cenário é completamente diferente. Atletas recuperados pelo Leonardo Jardim, recuperados justamente por esse trabalho coletivo, né? Esse trabalho coletivo que dá muito certo. E um trabalho coletivo, por exemplo, que nós comentamos no último pacotão, para quem não assistiu, que fez, inclusive, Gabigol jogar de ponta, Sim. né? E jogar se entregando, Sim. né? Ali naquele duelo contra o Bragantino. Um jogo difícil, viu? O jogo do Bragantino não foi fácil, não. Eu gosto de trazer alguns exemplos sobre realmente esse trabalho em conjunto do Cruzeiro. E o Jardim, na última coletiva, por exemplo, destacou o Bolassi. E ele falou, vocês veem o Bolassi, que é toda essa resenha, um jogador irreverente, mas eu não coloco ele em campo porque ele é uma pessoa aglutinadora no grupo. Ou seja, porque ele é bom de grupo e de fato isso é bom. Mas ele falou, coloca o Bolassi em campo porque é um cara que ajuda muito na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. É um cara que pode segurar a bola na frente, como fez contra o Bragantino. Sim. É um cara que atrai a marcação, um cara forte, um cara que defensivamente ajuda muito. Então, até tem uma matéria no itatiaesporte.com.br que eu soltei hoje sobre essa fala do Leonardo Jardim sobre o Bolassi, que é muito importante, é muito legal a gente analisar também esses outros jogadores que não estão entre os titulares, mas são peças importantes. Né? O Bolassi. E a flexão? Pagou 10 e depois ainda tomou energético. É uma das, E deu canetinha, né? É uma das figuras mais emblemáticas desse elenco do Cruzeiro aí. E como você bem destacou, tá entrando bem. O William falou também da influência do Jardim na recuperação da equipe. Chamou o Jardim de um gestor nato, peça fundamental para essa mudança, ele dizendo que no início do ano não foi legal, que a virada de chave foi quando nós, jogadores, nos unimos e deixamos o clima na toca muito bom. É um clima, óbvio, né? Vitória traz clima bom, óbvio. Mas é um clima que também tem essa participação especial do Leonardo Jardim nesse trabalho, que é engraçado, né, Lucas? Não tem um jogador que deixa de comentar de forma positiva do Leonardo Jardim, não só o óbvio, né? Falando realmente do que é uma pessoa importante, um cara que conhece futebol e que atrai todo o grupo. Sim, exatamente. O trabalho dele é muito bom dentro, fora de campo, na questão administrativa. Sim. Então, realmente, o que o Leonardo Jardim deixa para o Cruzeiro, esse legado que ele vem deixando no trabalho dele, é incrível e é algo muito raro de acontecer no futebol. Sim. Eu acho que o Leonardo Jardim é um treinador que coloca o Cruzeiro no outro patamar, né? No outro patamar. O William também brincou lá no negócio do churrasco do Lucas Silva. Aí ele lançou a hashtag paga o churrasco. É brincadeira. Eu sabia que o Ale ia soltar uma, ele soltou essa também para deixar a entrevista ainda mais leve. Quem não assistiu, tem esse conteúdo aí no YouTube da Itatiaia, você vai lá na lista e vai acompanhar. Vamos trazer as informações do dia, Luquinhas? Porque o Sinisterra não foi a campo. Sim. Né? Segue se recuperando do estiramento muscular que teve na coxa direita em treinos da semana passada. Não jogou contra o Bragantino, não ficou à disposição e está entregue, né, aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A gente tem que a situação não é tão grave, não é algo tão importante assim, mas ele será reavaliado nos próximos dias para saber se terá condições de jogar contra o Vasco, como a gente já comentou no outro pacotão.
algo normal, né, Pansieri? Um jogador que ficou muito tempo sem jogar, um jogador que sofreu com questões musculares nas últimas temporadas. Então, algo que já era, de certa forma, até esperado. Sinisterra, que a entrevista do Joaquim Pinto foi muito importante na sexta-feira, no Cruzeiro Cast, explicando o quanto o Sinisterra é um jogador de qualidade e um jogador que foi difícil o Cruzeiro trazer da Premier League. Então, tem que ter todo o cuidado nessa recuperação do atleta. E é importante, Lucas, é só para complementar, porque não tem o Gabigol, né, no banco. Então é muito importante ter essa recuperação do Sinisterra para uma opção ofensiva. Exatamente. E o próprio Pinto falou na entrevista ao Cruzeirocast como o Sinisterra vai ser um jogador importante para o ano que vem. Exato. Bem lembrado. Ele vai ajudar esse ano, mas o ano mesmo do Sinisterra é o próximo ano. Porque aí, não sei se você concorda comigo e quem nos acompanha. E o Sinisterra chega, se ambienta, o estilo de jogo é diferente. E o que acontece? Ele faz a pré-temporada. Né? A pré-temporada vai ter um fator preponderante nessa utilização dele para ele se igualar a todo mundo e ser um atleta bastante utilizado na próxima temporada. Eu não tenho dúvidas pelo que a gente sabe do jogador. O melhor exemplo disso o Cruzeiro tem, que é o Caio Jorge, né? Sim. Teve dificuldades ano passado, apesar de fazer gols importantes na Sul-Americana, mas não estava no melhor nível dele. Não tava. Esse ano começou machucado, mas depois de ter o tempo para se adaptar e para entrar no melhor nível físico, hoje é o grande cara desse time. Nisso aí, a turma do Cruzeiro lá, performance, Jomar, O povo ali é bruto, né? Doutor Wallace, doutor Sérgio, Toninho, a turma é boa de serviço, a gente sabe que o trabalho é muito bem feito. Então, vamos torcer para o Sinisterra estar bem para o jogo do Vasco. Uma outra informação foi do Eduardo. Ele teve a gastroenterite com febre. Engraçado, né, Lucas? A gente destacava que o Cruzeiro tinha conseguido uma ação social, né? Reverteu uma pena imposta pelo STJD em compra de cestas básicas, né? Isso aí chama ação social mesmo. O Cruzeiro vai e leva para uma instituição de caridade, enfim. E só que o jogador teve uma gastroenterite e uma febre que o tirou do jogo contra o Bragantino e ele não treinou hoje. Segue se recuperando, né? Eu acho que a tendência é que esteja à disposição para jogar contra o Vasco, por se tratar de um quadro clínico, né? Não de um quadro de lesão, de contusão, mas todo cuidado é pouco, né? Importante se hidratar. Sim, exato. Né? Ainda mais nesse calor. Né? Tá muito quente, a umidade não tá daquelas melhores. Sim. Então hidratação e vamos ver se o Eduardo, porque vai ser figura importante também nesse jogo do Vasco. De confiança do Leonardo Jardim. Sempre acionado, né? Sim. A informação do Fagner nós já trouxemos, essa evolução. O Cruzeiro que vai trabalhar, então, nesta quarta, nesta quinta, na parte da manhã, na sexta à tarde. Depois o time viaja à noite rumo ao Rio de Janeiro, onde no sábado tem o duelo contra o Vasco com uma lista de pendurados, hein, Lucas? Tem que tomar cuidado. Vamos trazer aqui a lista? Olha só, eu anotei aqui, até para a gente falar na nossa mesa redonda. Os jogadores que estão pendurados no Cruzeiro. Torezinho. Cássio, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Homero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, o Wallace e Wanderson. Pelo amor de Deus, gente, não toma cartão não, porque depois é o Flamengo. Tem que segurar, né? Tem que segurar. Ô, Lucas, vamos mandar abraço? Só mais duas antes. Vamos. Se você que é isso? Hoje, né? Você tem prioridade. Indicou, tá no vazio, tem prioridade. Mas no início da manhã, o Cruzeiro oficializou a renovação do Juan Gabriel até o fim de 2029, informação que a gente já havia dado aqui na Itatiaia. Meio atacante, né? Que da equipe Sub-20 né? Vai disputar a Copa do Mundo Sub-20 junto com o Bruno Alves, com o Otávio e com o Murilo Hickman e também com o Neiser Villarreal, convocado ontem pela Colômbia, que é o reforço do Cruzeiro para o ano que vem. Então fica no Cruzeiro até o fim de 2029 e é importante a gente ver esses movimentos, né? Cauã Batistella, Murilo Hickman, Bruno Alves, Juan Gabriel, todos de contratos renovados com o Cruzeiro. E outra que o terceiro uniforme do Cruzeiro deve ser lançado na sexta-feira. O Cruzeiro definiu essa data para lançar o terceiro uniforme. Será o último uniforme lançado neste ano. O Cruzeiro apenas aguarda a confirmação da Adidas ao abastecimento de todas as lojas para bater o martelo, mas tudo certo para o lançamento na sexta-feira, dia 26. Você entendeu porque que eu falei? Adidas, né? O torcedor fica na ansiedade de ter uniforme, tem hora que... Camisa bonita. Camisa é bonita, mas a Adidas tem que ajudar a turma aí, né, gente?